Galerinha, é o seguinte, provavelmente vocês viram a história da mãe que colocou a filha pra dormir na varanda e eu até fiz um vídeo antes dando minha opinião sincera aqui a respeito do que eu achava disso. E minha opinião ia de encontro ao que poucas pessoas pensavam que era de achar que tudo bem uma criança tá dormindo na varanda no modo como a mãe tinha colocado a filha, né? Eu nem costumo usar esse tom aqui porque eu sou mais... Tento ser mais engraçado, mais leve possível, mas... Cara, essa notícia me pegou. A notícia de que essa mãe que fez da varanda o quarto pra filha é que ela fechou a empresa que ela tinha. Isso me deixou meio perplexo. Mas para você que está caindo aqui de paraquedas, eu vou colocar os vídeos sem que eu fale nada, só para vocês entenderem o contexto e aí depois a gente vai conversar sobre. Obviamente sempre com muita educação, tal, respeitando a opinião de todo mundo, beleza? Esse aqui, galera, é o perfil da Gabriela, acho que é host, né? Ela que é a mãe, tá bom? Que colocou a filha, trocou o quarto, né, da filha, o quarto da filha eles fizeram um escritório e colocou a filha para dormir na varanda, tá? Então vamos lá ver direitinho como que ficou a varanda que virou quarto, tá? Bonitinho. Provavelmente vocês já viram, mas é só pra gente contextualizar. Nem vou falar nada, só vou assistir, tá? A minha filha vai dormir na varanda do apartamento. Quando eu resolvi compartilhar isso nos meus stories, quase fui cancelada. Mas é que ninguém sabe que o quartinho dela tem mais luxo do que de muita gente. E claro, pode ser pequeno, mas a gente queria fazer ela se sentir confortável. Então, antes mesmo de qualquer coisa, corremos comprar um ar-condicionado portátil e uma televisão. Philco patrocina nós. Depois disso, realizamos uma pequena obra, que foi cuidar de alguns mofos e rachaduras que tinha na pintura. Tiramos a tinta velha, passamos um produto pra umidade e pintamos tudo de branco novamente. E claro, pra um quarto na varanda ser possível, a gente teve que fazer o fechamento de vidro, que foi a parte mais cara da obra. Então, depois de muitos orçamentos e dias aguardando pra fazerem os vidros, virou um cômodo habitável no AP. E então precisava de cortina, né? A opção mais fácil de instalar e mais barata também foi um trilho suíço com cortina blackout. E agora foi só colocar as coisinhas que a Esther já tinha, uma plantinha, a estante dela com os livros favoritos e até a luzinha. E essa chave ela nem usa, mas eu coloquei um pompom pra deixar fofo do jeitinho que ela merece. E assim ficou o cantinho de dormir da Esther, mas calma, tem o outro lado pra você ver. E esse lado tá feio ainda, eu confesso, a gente quer colocar um painel aqui pra TV, um armário que vai cobrir essa condensadora do ar-condicionado, mas por enquanto vai ficar assim mesmo, com a mesinha antiga e rabiscada porque dela. Só nessa brincadeira de vidro, cortina, ar-condicionado e TV já gastamos 10 mil reais. Então não foi uma obra barata, muito menos mal pensada, ao contrário do que muita gente falou, mas foi sim super necessária e se encaixou perfeitamente pra nossa realidade do momento. Ah, e sem contar que a vista daqui é muito mais bonita. E aí, você faria um quarto desse? Do ar-condicionado, falando que não pode tampar, vai ficar muito quente. Teve comentário falando assim, põe um vidro, alguma coisa, porque senão o ar portátil vai gastar muito mais. Gente, a gente não está usando isso aqui, não tem como. Não tem como. Eu não entendi, a pessoa achou que a gente ia estar usando o ar-condicionado da sala, saindo o ar quente daqui e usando esse aqui pra gelar o ar quente daqui dentro. Não faz sentido na minha cabeça, não tem como. É impossível, tá? Não tem como, a gente não tá fazendo isso. Esse ar-condicionado, ele só está aqui porque ele tá instalado aqui, né? Lá pra dentro de casa, ele é o ar-condicionado da sala. A instalação de ar-condicionado é cara, a gente não vai tirar porque um dia isso aqui vai voltar a ser uma varanda. Quem sabe quando a gente se mudar, vender o apartamento ou mudar a loja de lugar, alguma coisa. Mas um dia vai voltar a ser uma varanda e daí já tem o ar aqui ainda instalado. Gente, eu vou tentar explicar um pouco, vou tentar ser educada aqui com vocês, mas tá bem complicado. Quando eu falo escritório, vocês provavelmente pensam aqui, né, uma mesinha com computador e acham que eu trabalho em home office e que é só isso, mas não é só isso. É isso tudo. A gente tem a loja do Diário da Lancheira, então a gente tem todo o estoque, nem tá tudo aqui, inclusive. A gente tem a parte da mesa aqui que a gente faz a separação de pedido, mais estoque, esse trambolhão aqui, ó, que é pra gente poder embalar os pedidos, tem caixas. Quando vem novo, isso aqui é gigante. Só isso aqui já ia ocupar a varanda lá. Então, é muita coisa. Não é só um escritório, não é só um home office que eu quis por luxo. Isso aqui é o nosso trabalho, é o que tem mudado a nossa vida. E a gente trabalha assim, ó, tem 2 cadeiras ali. Eu e meu marido ficamos um de cada lado no computador. Esther também fica aqui sempre, né, filhinha? Tá sempre aqui do nosso lado fazendo as coisas junto. Então, sério, a gente tem muito mais conforto, mais luxo do que muita gente pensa. Bolinho. Quer bolinho?
Tá vendo? No meio do trabalho, a minha filha me pede bolinho e eu posso ir lá pegar pra ela. Olha, eu não falei que eu contratei engenheiro, tá? A gente conversou com os responsáveis pelo prédio, né? Com a imobiliária... Imobiliária não, como é que fala? A construtora, né? Essa parte foi meu marido que cuidou, que resolveu. E aí a gente só conversou com eles pra ver se era possível. Porque nos vídeos anteriores eu até mostrei como que é a fachada aqui do nosso prédio e tudo mais. A nossa sacada não é aquelas sacadas pra fora, ela é dentro, assim, ela é estrutural. Ela é como se fosse parte da casa mesmo, sabe? Então, essa parte tá tudo certo, a gente não gastou dinheiro nenhum com isso. E esses 10 mil que a gente gastou, que eu falei que a gente gastou, são só 10 mil. Você gasta uma vez e pronto, tá pronto. Agora, imagina se eu alugasse um lugar, né, pra fazer a nossa loja. Tem todo o gasto do aluguel, que aqui onde a gente mora não se acha, assim, uma sala comercial que desse por menos de 3 mil reais por mês, não daria. Aí fora que pedem calção, fiador, tudo mais, todo esse incômodo. Aí eu teria que ter internet, teria que ter água, luz, tudo extra. Aqui eu pago uma coisa só, porque é dentro da nossa casa. Eu teria que ter locomoção, ficar gastando gasolina, tudo. O tempo também, porque aqui eu acordo, eu já estou dentro do trabalho. Então, gente, é muita coisa, sabe? Eu sei que vocês veem o vídeo, aqui é um vídeo de 1 minuto, e tentam deduzir e achar que é um absurdo, ou tentam... acham que a ideia de vocês seria melhor, mas a gente tá na nossa realidade, a gente tá vivendo aqui dentro, então a gente sabe como é que é. E foi tudo muito bem pensado antes, tá? Não foi nada feito assim da noite pro dia. E é isso, tá tudo certo. Eu tô respondendo realmente porque eu sei que são umas dúvidas muito absurdas e eu quero responder pra vocês entenderem que a gente não tá fazendo nada de errado, sabe? Tá tudo certo, tá legal pra gente, tá legal pra Esther. E por enquanto é isso. Vamos responder mais perguntas por aqui. Então, por mais que eu não deva explicação, e eu sei que mesmo eu explicando sempre vai ter gente que fala: ai, mas eu devia fazer isso, eu devia fazer aquilo. Tudo bem, cada um tem sua opinião e eu vou respeitar, e assim como vocês respeitam a minha. Mas eu vou tentar explicar pra essa moça aqui que perguntou, que realmente se interessou pra entender um pouco do contexto. E aí, assim, a nossa sala é um apartamento. Geralmente vocês entendem como é apartamento, sala, cozinha, tudo aberto. Tá vendo que aqui é a minha cozinha? Logo aqui na minha frente é a sala e logo na frente é a varanda, quarto da Esther. É tudo aberto, é tudo meio que integrado. A gente abrindo as portas ali da varanda, que são 2 portas de correr de vidro grandona, abriu, ficou um negócio só, inteiro, grande. E se a gente fizesse a loja na sala... Pensa que desagradável seria, né? A gente abre a porta de casa, a gente já tá dentro da loja. A gente já ia estar dentro da loja. E aí ter que estar passando sempre por isso. As coisas da loja, a gente ia cozinhar, ia pegar cheiro de comida e tudo mais. Tanto que antes a Esther dormia na sala. Teve época que eu dormi na sala, teve época que a Esther dormiu na sala. E aí era muito desagradável, porque a gente fazia comida e ficava aqui fedendo a comida. A sala é o nosso ponto de convívio da casa. É onde a Esther passa a maior parte do tempo, porque as pessoas estão se confundindo muito com isso. Mano, isso daqui não dá. Ela deu prioridade pra bicicleta na sala, mas a filha tá dormindo igual um cachorro na varanda. Cachorro não, né? Se bobear, o cachorro dorme no quarto, mano. Achando que o quarto é onde ela tem que trocar de roupa, onde ela tem que brincar, onde ela tem que estudar, E não, ela não fica presa dentro do quarto. O quartinho é pra ela dormir. É pra quando ela tá a fim de descansar, deitar na caminha dela lá e assistir TV. E é isso, gente, não tem muito mais. Ela é uma criança, ela sempre andou pela casa, ela é uma moradora da casa, inclusive, né? Se vocês não entenderam, não é um quartinho alugado pra ela chegar e entrar lá. Então ela é uma moradora da casa e ela faz tudo pela casa. E aí, se a gente tirasse a nossa sala, a gente perderia todo esse ponto de convívio ali, que ela tá sempre na sala aqui. Se eu tô cozinhando, ela está aqui na sala comigo. Se eu estou na sala, ela está na sala comigo, né? A gente tá junto ali assistindo TV. Se ela tá lá no quartinho dela, né? No quartinho varanda, eu tô junto aqui porque a gente tá tudo aqui, ó, no mesmo cômodo, na mesma sala, no mesmo canto. Agora imagina com as coisas da loja ali no meio, assim, não faz sentido. A sala é o nosso... Manter esse espaço foi essencial para o nosso convívio e para nossa saúde mental, porque é desagradável demais você estar dentro do seu trabalho o dia inteiro.
A gente podendo ter a loja lá, guardadinha, ela está num quarto. É como se fosse uma sala fora de casa. A gente acaba fazendo isso. A gente trabalha durante o dia, deu o nosso horário de trabalho, a gente fecha a porta e vira um lar, sabe? Vira a nossa casa o restante. Porque a gente viveu bastante tempo assim. Vocês acham que foi da noite pro dia que isso aconteceu? Não, bota a menina pra varanda e monta a loja. Não foi, não foi da noite pro dia. Faz mais de 2 anos que a gente começou, né, com o nosso e-commerce, com a loja virtual e tudo mais. E aí, desde esse começo, a gente foi tendo que se adaptar. Então, teve épocas que eu e o Vitor, o Vitor, meu marido, a gente dormiu no quarto lá onde é a loja. A gente botou um colchãozinho no chão e ficou. Aí a loja foi crescendo, a gente foi conseguindo pegar mais coisas. Aí foi mudando. Aí a gente veio pra sala. Aí na sala só cabe o nosso colchão e o sofazinho. E aí o colchão de casal tava muito grande, muito apertado. Aí a gente acabou mudando a Esther pra sala. Só que daí era muito desagradável pra ela também na sala, né? A criança ali na sala, às vezes criança dorme mais cedo, então a gente queria assistir TV, ou eu tava arrumando a cozinha à noite, fazendo as coisas, e ela tava no meio da sala, então era ruim. E aí a gente resolveu fazer isso. Fechar esse cantinho, que como eu já expliquei outras vezes, é varanda. Varanda é nome, né? Varanda é modo de dizer porque ela está toda integrada na nossa sala. Talvez eu me arrependa, mas sim, a minha filha dorme na varanda. Vamos recapitular. Eu moro em um apartamento de 2 quartos, montei um e-commerce no quarto maior, fiquei com um quarto menor e coloquei minha filha pra dormir na varanda. Quando eu compartilhei isso, eu recebi esse tipo de comentário. Mas, gente, por que vocês valorizam tanto quarto grande? O dicionário define quarto como um compartimento de uma habitação frequentemente utilizado para descanso ou sono. E tem uma coisa pra você pensar. Quem se sente seguro e feliz com a família não precisa viver isolado. Então eu acho melhor começar a analisar a convivência por aí. Será que tá legal? Na vida adulta, a gente aprende que luxo de verdade é ter tempo em família, risada no café da manhã, viagens que criam memórias, banho quente, poder ir no shopping, no mercado e comprar o que quiser sem se preocupar. E pagar por saúde, que por sinal foi esse o nosso maior objetivo com tudo isso. E agora, pra quem se interessa, eu vou explicar. Eu sou mãe de uma menina linda de 9 anos, diagnosticada com apraxia de fala e transtorno do espectro autista nível 1 de suporte, além de altas habilidades. E só quem é mãe atípica sabe o quanto é difícil se manter trabalhando com a nossa rotina, já que estamos sempre percorrendo por médicos e terapias. Ela mantém tratamento com fonoaudióloga, psicopedagoga, psicóloga, e tudo isso depende de mim, tanto financeiramente quanto de tempo, já que ela não pode sozinha, né? Criar o nosso e-commerce em casa foi a maior bênção que me aconteceu. Eu consegui independência financeira, pago pelos tratamentos da minha filha sem me preocupar e conseguir tempo suficiente pra ajudar ela no que for preciso. Se quiser saber mais da nossa história, eu tô aqui. E quando eu falei que talvez eu me arrependa, não foi do quartinho não, e sim de dar explicação desnecessária. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo colocar alguns pontos aqui, sem que obviamente eu ofenda ninguém e tal. Eu vou dar minha opinião sincera, tá? Não vi a gravidade que todo mundo tá enxergando, ou talvez não todo mundo, mas um número considerável de pessoas tá enxergando nisso. Eu não vi mesmo, não vi nenhuma gravidade na criança dormir na suposta varanda que virou um quarto. Mas eu entendo até um certo grau de indignação, obviamente, de quem faz de maneira respeitosa, de quem jamais faria isso com seu filho, tal, totalmente compreensível. Mas tem pessoas que fariam, e não por maldade, assim como fez a mãe, mas por uma necessidade. E aí a gente vai tentar analisar alguns fatores aqui. Vou ver se eu consigo criar um raciocínio numa linha cronológica, tá? Do que eu acho que deva ter acontecido. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu creio que eles devem ter trago realmente a empresa para dentro de casa, tal, para conseguir não só ter a oportunidade de cuidar da filha, mas também otimizar os recursos financeiros, porque como ela falou no vídeo, vamos supor que ela tivesse que alugar um lugar como uma sala do tamanho da sala que tem ali comportado todos os materiais da empresa, né? Os 10 mil que ela gastou realmente não serviria de nada. Não serviria de nada, porque quando você vai alugar uma sala comercial ou alguma coisa do tipo, é bem provável que você tem que pagar o calção e você não vai conseguir uma sala comercial por menos de 2 mil, 3 mil reais, porque realmente é caro, gente. É caro, se tratando de um ambiente comercial, é mais caro, entendeu? Então, o que eu creio que, como ela explicou também, possa ter acontecido? A melhor opção foi fazer um quartinho na varanda, o que eu já vi muitas pessoas fazendo, inclusive, uns dias meses atrás, eu e a minha esposa, a gente foi procurar um apartamento para comprar e a gente viu um apartamento com uma varanda semelhante a essa, e eu até falei para minha esposa, cara, a gente poderia fazer alguma mesa de, tipo,
estender um pouco a sala, fazer uma mesa de jantar aqui, alguma coisa, caso a gente fosse comprar esse apartamento. Só que no final a gente acabou não comprando e tal, porque a gente queria um de 3 quartos e o que a gente achou só tinha 2. E aí eu creio o seguinte, a situação da menina ter ido pra varanda se deu porque, primeiramente, aquele quarto maior, onde eu creio que esteja a empresa deles, provavelmente era o quarto de casal. Em um outro quarto menor, pelo que eu vi em algum vídeo, não me lembro qual, o quarto menor era o quarto da filha. Eu queria que a gente raciocine um pouquinho, bem assim, um raciocínio mais adulto, digamos assim. Um raciocínio mais, de certa forma, inteligente. O que acontece? Existem sim milhares de casais que quando casam e têm filhos, a vida sexual ativa diminui muito, mas muito. Já existem outros casais que mesmo com a vida do filho chegando, tal, a vida sexual ativa continua, frequente, ativa. Então o que a gente precisa entender? Que talvez se eles se mantivessem dentro da sala, dormindo como casal e tendo uma vida sexual ativa, não seria saudável nem pro casal e nem pra criança. Porque ela é uma menina nova, e vamos supor aqui, sendo adultos, tá? Vamos supor que, de repente, num dia de madrugada, a criança que não tem um quarto com suíte quisesse sair, passar pelo corredor pra ir ao banheiro, de repente visse casal tendo a sua vida sexual ativa. Não seria legal. Não seria legal pra criança, não seria legal pro casal, entendeu? Então, é algo também que a gente tem que pensar. Por que não o casal na sala e a filha no quartinho? Essa também pode ser uma questão. Ainda ciente que, óbvio que eu daria prioridade para ter um quartinho para filha, mas eu tô tentando imaginar como que os pais pensaram sem, assim, os massacrar, sabe? Porque, cara, foi muito grave o que a galera fez. Eu lia os comentários e a cada comentário eu ficava mais triste, mais frustrado com a população, porque foram coisas grotescas que falaram. Coisas, assim, grotescas de verdade. Coisas relacionadas à lei, falando que tinha que denunciar para o conselho tutelar e tal. Enfim, coisas muito graves. Vamos aqui tentar imaginar o fim de tudo isso. Já falamos aqui da vida sexual dos pais, que não seria benéfico para uma criança sair e ver os pais no ato sexual, então por isso é importante pro casal ter o quarto. Não seria legal também, talvez, ter que pagar aluguel indo para um outro lugar, para um ambiente comercial, porque seria muito mais caro, então otimização de recursos e também otimização do espaço. Gente, não é um problema do modo como eles fizeram. Óbvio que, como eu falei, eu não concordaria com isso se fosse num ambiente aberto. Não concordaria. E tudo bem, se você discorda de mim, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Agora, tudo que as pessoas fizeram, e por último, a maldade maior foi hatear tanto a ponto de fazer com que a empresa, com que a Gabriela, né, a mãe aí, visse como opção fechar uma empresa que era, até presente momento, tão bem sucedida. Porque as pessoas fizeram essa atrocidade de falar tão mal, fazer comentários tão negativos que, infelizmente, fizeram com que essa mãe desistisse de um sonho de família, que assim como ela falou, que eu não creio que tenha sido com o objetivo de sensibilizar as pessoas, mas que o trabalho proporcionou a ela cuidar melhor da filha, estar junto da filha, e agora ter que fechar essa empresa porque as pessoas estavam dando notas ruins apenas com o intuito de fechar a empresa dela, de denigrir a imagem da empresa. Cara, isso é muito grave porque mostra o quão ruim as pessoas podem ser, o quão maldosa a internet pode ser, né? Isso é muito grave, mas muito grave. Como eu falei, se tivesse uma outra opção pra filha, seria melhor do que a varanda, assim, até pela questão do espaço, mas, cara, eu vi tanto carinho naquilo ali, tanto carinho mesmo, tipo, de fazer uma casinha, e me trouxe, assim, à memória as pessoas que, infelizmente, hoje moram em barracos, em ambientes íngremes. Aqui na cidade que eu moro tinha uma favela chamada Morro do Macaco, que é um ambiente muito, muito, muito difícil de se olhar, porque você começa a imaginar como será que as pessoas vivem nessa situação. E aí eu penso em famílias que moram nessa situação, às vezes em barracos de 1 ou 2 cômodos com 4, 5 filhos. O que será que essas pessoas que criticaram tanto essa mãe falariam? Se para uma mãe que tem um apartamento, fez da varanda um quarto para filha, o que normalmente eu tranquilamente faria, não pro meu filho porque eu não tenho filho, mas faria até mesmo para mim, como um ambiente a mais da casa, até para ganhar. Sabe quando você faz aquele puxadinho para ganhar um pouquinho de terreno? Eu acho que era o que eu faria. Na verdade, assim, ó, eu nem colocaria porta mais. Eu acho que eu puxaria mais uma cortina mesmo ali para deixar um pouco mais escuro o ambiente, né? Para dormir com mais tranquilidade. Eu falo cortina não só na parte dos vídeos como ela fez, mas também, ao invés de ter uma porta ali, eu colocaria uma cortina.
Só mais uma cortina, entendeu? Sacaram o que eu quis dizer? Então, cara, o que será que essas pessoas pensam a respeito de quem não tem condições de ter pelo menos minimamente um apartamento ou uma casa pra comportar e moram com os filhos, às vezes dormindo o homem, a mulher e os 4 filhos num único cômodo e às vezes até numa única cama, todo mundo junto. Cara, é difícil pensar nisso. Mais uma vez ressaltando que em até certo ponto eu até entendo que as pessoas queiram o melhor pra criança, mas eu acho que julgar essa mãe a esse ponto, acho que foi demais. E aí, se tem alguma pessoa errada, sim, é a mãe. Mas, na minha opinião, não porque ela fez esse quartinho pra filha, mas porque ela postou. Eu acho que, de fato, cara, a gente tem que começar a tomar cuidado com o que a gente fala na internet, com o que a gente posta, porque de uma hora pra outra, sua vida pode virar de cabeça pra baixo, porque você deu uma opinião a qual não condiz com o que as pessoas esperam que você fale. E isso, obviamente, é um problema, porque a gente tá criando pessoas que não aceitam opiniões divergentes. Isso é um problema gravíssimo, cara, muito grave. Gente, isso eu falo com muita autoridade, porque assim, durante minha infância, eu acho que até os meus 5 anos eu tive minha casa morando junto com meu pai e com a minha mãe. E lá eu tinha o meu quartinho e tal, tudo bonitinho, tudo certinho. Só que depois minha mãe e meu pai se separaram. E assim, o meu pai, ele era uma pessoa não muito boa da cabeça, tá ligado? Hoje em dia eu entendo que assim, ele talvez tenha tentado ser um bom pai, mas ele não conseguia. Eu não vou ficar aqui falando mal dele. Hoje fazem 26 anos, 27 anos que eu não vejo. Quase 28 anos, na verdade. E, cara, durante o período em que a gente tava junto, eu tinha meu quartinho e tal, só que depois, quando eu vim pra cá, pra São Paulo com a minha mãe, nós morávamos com a minha tia, a gente morou num bairro próximo aqui à cidade que eu moro, depois fomos morar numa casa em que minha tia tava construindo a casa, né, tava terminando. E aí essa casa era o seguinte, ela não tinha piso, totalmente piso assim, tinha umas partes que ainda tava com um pouco de barro e tinha uma parte que era concreto. E quando nós morávamos nessa casa era 2 cômodos, era garagem, o cômodo da sala e o cômodo da cozinha. Que aí a sala era um quarto, se tornava quarto, né, e a cozinha também era o quarto. Então, logo quando chegou era nós 3, era eu, minha mãe e minha tia, e aí eu e minha mãe nós dormíamos na cozinha, a gente dormia na cozinha, num bicama, a gente desmontava o bicama e dormia lá. E aí também, depois de um período, minha tia engravidou, tal, e ela teve a filhinha dela, e aí já eram 4 pessoas, né, e a gente continuava morando todo mundo nesses 2 cômodos, eram 4 pessoas. E uma coisa que era interessante, cara, é que assim, nesse período, o banheiro não funcionava muito bem e tal, porque tinha uma fossa, enfim, quem entende de fossa sabe como que é, né? O chuveiro não funcionava, tal, porque não podia descer água por entre o cano, porque só tinha espaço para o vaso sanitário na fossa. Então o que acontecia? A gente tomava banho de mangueira, mesmo no frio, assim, a gente tomava banho de mangueira na garagem, e a garagem era feita com madeirite. E, cara, vira e mexe, batia vento, infelizmente o portão caía. E sem contar que o bairro também estava sendo formado, então era muito barro. Eu lembro até de uma vez que eu estava indo comprar pão e eu tinha que descer um morro para comprar pão e tal, e aí eu tava com a calça cinza de moletom, desci com as moedas na mão, enfim, perdi as moedas tudo porque eu caí, escorreguei, enfim. O que eu quero dizer com isso é que, assim, existem crianças que passam por muitas coisas muitíssimo piores do que uma criança que tá dormindo numa varanda que virou um quarto, tá ligado? E isso não vai fazer com que a criança se torne uma pessoa ruim. Pelo contrário, hoje, mesmo tendo passado por muitas coisas quando era criança, não vejo isso como um problema, não me formou como uma pessoa ruim, tá ligado? Pelo contrário, eu me vejo como uma pessoa boa, como um bom marido, como um bom filho. Minha mãe me conhece, sabe que eu sou extremamente nervoso, mas não deriva do fato de que um dia, na infância, eu tenha passado por essas questões, dormindo em bicama. E uma outra coisa muito importante, quando chovia muito forte, como não tinha a parte de cima, dentro de casa pingava muita água. Então tinha vezes na madrugada que a gente acordava com goteira na nossa cara, tá ligado? Porque a estrutura da laje não tinha sido muito bem feita. Mas só que ainda assim, cara, existem pessoas que viveram e vivem pior do que eu vivi naquela época. Existem pessoas que viveram e vivem muito pior do que uma mãe que decide colocar uma filha fazendo um quarto na varanda, sabe? Eu acho que falta um pouquinho de consciência de classe na galera que
que critica tanto. E aqui, mais uma vez, eu falo, não falo com o intuito de afrontar, que eu não quero briga com ninguém, sabe? Não, de verdade, não quero mesmo. Mas, cara, o que eu quero dizer é justamente isso. Eu falo com autoridade porque eu passei por uma situação difícil, mas não tão difícil quanto outras pessoas que passaram. Quanto outras pessoas, porque eu não tive que morar em barraco, exceto quando eu era bebezinho, que foi quando meu pai e minha mãe vieram a primeira vez aqui para São Paulo, que eles são de Pernambuco, né? E aí a gente morava num barraco de madeira lá em Mauá, que foi onde eu nasci. E minha mãe fala que era um ambiente muito ruim, muito estranho, né? Que aí depois eles começaram a construir, depois eles venderam para voltar para Pernambuco, e depois a gente voltou para cá, para São Paulo. Então eu acho que eu já tive todas as fases. Eu só não lembro porque eu era bebê quando eu morava no barraco, entendeu? Então, cara, eu acho que falta realmente muito essa consciência de que, cara, existem pessoas vivendo tão piores, sabe? Eu acho que o que falta na gente é ter esse entendimento de que isso não é grave, cara, não é nada grave. Existem pessoas tão piores. Gente, vocês já viram o pessoal que mora naqueles barracos de madeira que é dentro do rio? Já não tem mais terreno, a pessoa vai morar no rio mesmo, constrói o barraco dentro do rio? Cara, não é bem pior? Não é melhor estar dormindo num quartinho que antes era varanda? Enfim, gente, só queria trazer dizer que eu tenho autoridade, tenho lugar de fala, porque eu já passei por muita coisa, assim como minha esposa também já passou por muita coisa, morando em lugares insalubres, vivendo situações insalubres, sabe? Então, a gente sabe legal. No caso da menininha, poderia estar num lugar melhor? Talvez sim. Poderia ter o quartinho dela? Poderia, mas viver isso que ela está vivendo é muito melhor do que milhares e milhares de pessoas vivem. E mais uma vez ressaltando, o que essas pessoas não pensam de gente que vive numa situação que é inferior à que essa menininha tá vivendo só porque tá dormindo num quarto que era antigamente uma varanda. E agora a gente vai dar uma olhadinha no pronunciamento que a mãe fez anunciando o fim da loja. Vamos lá dar uma olhadinha no Instagram dela. Bom, esse aqui é o Instagram, tá bom? Diário da Lancheira, deixa eu puxar aqui pra vocês verem. E era um Instagram já relevante, agora eu não sei se por causa da polêmica ou se antes já era relevante. Mas ela postou essas duas notas aqui embaixo que a gente vai dar uma lida. Aviso importante. Hoje estarei encerrando oficialmente a nossa loja Diário da Lancheira. Todos os pedidos feitos até esta noite serão enviados normalmente. O site ainda está no ar, por enquanto, mas peço que não façam mais novos pedidos, por gentileza. Quero agradecer de coração a todos que nos acompanham e confiaram no nosso trabalho durante mais de 2 anos. Foi uma jornada linda e cheia de aprendizado. Obrigado por tudo. Aparentemente aqui na descrição ela não colocou nada, e a gente vê aqui as pessoas já criticando, né? Condomínio notificou que não pode ter comércio dentro dos apartamentos, logo eles vêm aí com um ponto comercial fora de casa, trocando a marca para não ficar vinculado à filha dormindo. A vitrine desta mulher é a própria vida. Ela criou um e-book e uma loja de lancheiras, um negócio no nicho da maternidade. No mínimo ela tinha que priorizar e tratar bem a filha. Aqui tem um comentário, pelo menos um comentário positivo, né? O que eu vejo aqui é uma mãe tentando empreender, resolver problemas e crescer com o que tinha nas mãos. Talvez tenha errado sim, mas quem nunca? Julgar é fácil quando se está do lado de fora. Empreender no Brasil já é difícil demais. Fazer isso com filhos pequenos e ainda sob julgamento público é quase desumano. Eu tô nesse mercado há mais de 20 anos, vi muita gente tropeçar, ajustar a rota e vencer, e acredito que você também pode. Se decidir continuar, saiba que tem gente disposta a ajudar e conte comigo. E tem mais um post aqui dela, falando o seguinte: a gente sempre buscou crescer nesses últimos anos, porque temos planos lindos para o futuro. Quem nos acompanha de pertinho sabe, tivemos a reforma do apartamento, esperávamos a abertura do mercado ao lado, tudo isso para valorizar nosso imóvel para a venda e dar o próximo passo. Estávamos estudando outras línguas, nos organizando no off, com muitas coisas que só a gente sabia. Tudo estava sendo feito no nosso tempo, mas o tempo de Deus é diferente e Ele nos mostrou com clareza que o melhor momento seria agora. Seguimos com o coração em paz. E aí a galera continua criticando aqui e tal, enfim. Bom, como eu falei, eu sinceramente não criticaria, porque é complicado. Acho que todo ser humano sabe de si. Acho que o maior erro mesmo da mãe foi ter postado. E com isso aqui eu não quero simplesmente gerar um atrito,
eu só trouxe alguns pontos que talvez tragam uma clareza a respeito dos motivos pelos quais ela decidiu fazer essa coisa de colocar a filha na varanda, o que obviamente não é mais uma varanda, na minha opinião, agora se tornou um quarto. Um problema porque, puxa, gostaria muito que eles continuassem, sabe? Eu acho que parar por causa disso, porque assim, a internet também, ela tem um poder muito grande de cancelar as pessoas rapidamente, só que também tem o poder de esquecer rapidamente também. Então eu acho que ela deveria sim continuar, não parar. Se ela sentiu no coração de tirar a filha da varanda, que ela tire, se não manter, mas eu acho que continuar e buscar sim uma nova oportunidade. Eu acho que parar, cara, não seria o melhor, porque se ela acredita tanto que isso é o melhor pra ela, pro marido e pra filha, não deveria parar não deveria parar. Mais uma vez aqui, gente, não tô querendo contrariar você que pensa diferente e tal. Até porque eu entendo, como eu falei, você que critica em relação a não achar correto uma família tal, deslocar a filha pra dormir, pra fazer um quarto na varanda e tal. Tudo bem, te entendo nesse ponto, não vejo problema também na sua colocação. O que eu acho que foi muito pesado foi o modo como as pessoas colocaram isso como algo extremamente grave, quando na verdade não é, porque existem pessoas que vivem 1000 vezes pior. Existem pessoas que nem quarto tem. Existem pessoas que nem casa tem. Existem pessoas dormindo na rua. Cara, é muito doido tudo isso pra mim. Muito doido mesmo. Eu, sinceramente, de coração, espero que você me entenda. Não estou aqui pra te criticar pelos seus comentários, mas pra deixar um alerta pra que, se você também é uma pessoa que costuma postar muito, cara, às vezes repensa. Às vezes é melhor não postar o que você queria postar. Dá uma segurada, reavalia, pensando que a internet é bem ruim, bem maldosa, e da mesma forma que um dia você criticou, o próximo pode ser você também.